Estendemos as boas-vindas a todos. Um grande abraço aí à nossa querida igreja, distrito do Parque Arariba. Eu falo Arariba, né? Alguns falam Araribá, né? Um abraço também ao pastor Dilmar, que é o novo pastor aí do distrito, né? E é um prazer poder compartilhar a palavra de Deus com todos nessa manhã. O tema é sobre mordomia, o tema da semana, e nós vamos entender esse mecanismo importante da mordomia, o fundamento, né, da mordomia e o porquê da mordomia. E eu queria convidar você a abrir a palavra em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Versículos de 18 a 20, a grande comissão. Vamos lá, todos acharam aí, vamos ler. Diz assim, olha. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Bom, aqui está a tarefa que Jesus deu para a sua igreja. Então, logo após a ressurreição, né, ele deu a tarefa. E ele disse assim, olha, ide por todo mundo. Então, a tarefa envolve todo mundo. Né? A tarefa envolve fazer discípulos de todas as nações. Então, a tarefa não se restringe ao Parque Arariba. A tarefa da pregação do Evangelho não se restringe a São Paulo. Não se restringe ao Brasil. Não se restringe a 8 países, que é a divisão sul-americana. Você percebe que a tarefa de pregar o Evangelho, dada à igreja, abrange a todo mundo. Ou seja, a igreja de Deus na terra, ela planeja, trabalha, pensa em alcançar todas as nações. Não tem um trabalho egoísta. Entende? Então, agora você abre a mente juntamente comigo. A tarefa que você tem como membro da igreja, que eu tenho como membro da igreja, é mundial. Precisamos alcançar todas as nações. Pregar o evangelho em todas as nações. Agora, por que isso? Veja capítulo 24 de Mateus, versículo 14. Mateus 24, 14. Nós vamos ler alguns versos aí, então permaneça com a Bíblia na mão. Mateus 24, 14. Diz assim, ó, Jesus falou isso aqui: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então você percebe que Deus não é Deus de um povo só. Deus não é Deus de uma nação só. Deus é Deus de todos os povos, todas as nações. Então a tarefa da igreja é alcançar todas as nações. E aqui nesse verso que lemos diz que o evangelho do reino verdadeiro será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então aí está o desafio da igreja. E você sabe que o maior desafio da igreja hoje é a janela 1040. O que é a janela 1040? A janela 1040 é um espaço que tem no globo terrestre, onde se concentram os países mais populosos do mundo. E ali estão os países muçulmanos, budistas, hinduístas, que são países fechados. Países que não têm liberdade religiosa. Países que, se você pregar o evangelho abertamente, você morre. E se alguém se converter, morre também. Então, nosso grande desafio como igreja está exatamente aí, nesse espaço do globo terrestre. Então, temos que orar para que Deus coloque a mão, quebre as barreiras, para que o evangelho possa atingir essas nações. E o povo tome conhecimento de Jesus. O povo tome conhecimento dos mandamentos de Deus. Tome conhecimento do plano da salvação, da alegria da salvação em Cristo, e possa se preparar para o reino dos céus. Então, esse é o último sinal que falta para Jesus voltar. Agora, por que estamos falando isso? Aliás, numa live que eu assisti há pouco tempo com alguns doutores em teologia, o pastor Tim, ele falou assim, olha, esse é um bom momento de pregar o evangelho pela internet. Onde a gente não vai pessoalmente, a internet vai. Interessante, né? E é verdade. De repente, o mundo inteiro vai ser alcançado agora, ué. Por que não? Não é? Onde estamos aí em quarentena, e todo mundo entrando na internet, dando mensagem para lá, mensagem para cá. Bom, essa é uma ferramenta importante, o evangelho voando pelo meio do céu.
tá certo? Voando pelos satélites afora aí. Então, note que é um bom momento. Mas nosso grande desafio está aí. Então, temos que orar para Deus colocar a mão, quebrar as barreiras, assim como fez com a China, assim como fez com a ex-União Soviética, e assim como tem feito ao longo do tempo. Porque a Igreja Adventista já está presente em mais de 200 países e ilhas do mundo, pregando o Evangelho do Reino, o Evangelho verdadeiro. Bem, com esse entendimento da base, da ação que a Igreja deve ter, vamos agora entender a questão da mordomia. Então, abra a sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 1, no versículo 1. Aqui está o início da Bíblia. E diz assim, capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então a Bíblia diz que Deus é o criador dos céus e da terra, o doador da vida, o que mantém a vida. Dele emana a paz, dele emana a saúde, dele emana tudo. Então ele é o criador, o doador da vida e o que mantém a vida. Aí diz como ele criou tudo detalhadamente, mas quando chega no verso 26, olha o verso 26. Também disse Deus, Gênesis 1, verso 26. Também disse Deus, o que ele disse? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. Bem, então aqui diz que Deus criou o homem. Veja, Deus criou o homem perfeito, né? E deu a ele vida, soprou nas narinas do fôlego de vida. Então Deus criou o homem perfeito, perfeito como Deus é perfeito, santo como Deus é santo e puro como Deus é santo. Imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança é no aspecto físico e espiritual. Então Adão e Eva foram criados perfeitos, sem natureza pecaminosa, e criados para viver eternamente. Agora, logo que Deus criou ele, aliás, Deus, ao criar o homem foi o último a ser criado, o ser humano foi o último a ser criado, e foi criado para ser a coroa da criação, para cuidar de tudo que Deus tinha criado. Aqui diz assim, na segunda parte do versículo 26, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, veja mesmo, os peixes do mar, sobre as aves dos céus, veja, os pássaros, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam pela terra. Então, o domínio de toda a terra foi dado a quem? Ao ser humano. Deus dotou de capacidade para que o homem pudesse dominar sobre tudo que ele havia criado e cuidar de tudo que ele havia criado. Então, aí está o princípio da mordomia cristã. E Deus colocou Adão e Eva no jardim para lavrar e cultivar o jardim. Alguém pergunta assim, quem foi que criou o trabalho? Né? E alguém fica revoltado às vezes, né? Fala, eu queria descobrir quem foi que criou o trabalho. Né? Claro, aqueles que são mais preguiçosos, né? Pois é, quem criou o trabalho foi Deus, viu? Só que quando Deus criou o trabalho, não tinha fadiga, não tinha cansaço físico, esgotamento mental, não tinha. O trabalho era um alto prazer, um alto privilégio do ser humano. Não tinha cansaço, entende? Tanto é que Adão e Eva guardavam o sábado, mas não tinha cansaço. Então é interessante isso, né? Como é que Adão e Eva guardavam o sábado no Jardim do Éden, mas não tinha cansaço? É porque o descanso que a Bíblia fala do sábado não é o descanso da fadiga física. O descanso aí é comemoração, é regozijo, é alegria, entende? Então o sábado é um dia de regozijo, de alegria, de comemoração. Tá certo? Claro que hoje, com o pecado, né, a gente descansa também fisicamente. Mas a fadiga só veio depois do pecado. Bom, mas então Adão e Eva foram colocados no jardim para ser mordomos de Deus. O homem foi criado para ser mordomo de Deus. Agora, o que é um mordomo? O que é mordomia? Vamos à definição. O dicionário mais famoso do mundo, o dicionário Webster, diz que a palavra mordomo, vem de duas outras palavras. A palavra mordomia vem de duas outras palavras, casa e guarda. Interessante. A palavra mordomia vem de duas outras palavras, casa e guarda. Agora veja a definição. Originou-se de uma posição de confiança conferida a um servo digno, fiel e honrado, a quem se deu a supervisão da direção de uma casa, estado ou negócio. Veja, supervisão. Alcançou a mais elevada posição no sistema monárquico, onde o oficial chefe da nobreza era o principal mordomo, um oficial ou servo em quem mais se confiava e a quem mais se honrava. A posição exigia grande inteligência, iniciativa e integridade. Entendemos agora o que significa mordomia. Tá vendo? Então, resumidamente, um mordomo é aquele que cuida bem das coisas do patrão. Um mordomo é aquele que é um servo digno, fiel e honrado.
Então, Adão e Eva foram criados para serem mordomos de Deus. Então, o que é um mordomo? Servo digno, fiel e honrado, que cuida bem das coisas do patrão e desfruta conforme o patrão permite. Entende? Mas ele nunca se esquece que tudo pertence ao patrão. Ah, aí está. Pois é. Enquanto Adão e Eva estavam no jardim do Éden, enquanto Adão e Eva eram puros, santos, perfeitos, Adão e Eva eram fiéis a Deus, mordomos de Deus, cuidavam de tudo que Deus tinha criado e dava honra e glórias a Deus. Mas, meus amigos, após o pecado, o que tinha no coração do diabo passou para o coração do homem, a natureza pecaminosa. E nela está o orgulho, a inveja e o egoísmo. E foi a partir daí que Deus nunca mais foi visto por ninguém. Quando Adão e Eva caíram em pecado, nunca mais Deus foi visto, por causa da natureza pecaminosa. Agora, é interessante notar uma coisa, que depois Adão e Eva tiveram filhos e filhas, e foi se multiplicando. E daí o ser humano, agora, com egoísmo no coração, o câncer que corrói o mundo, o câncer que corrói o homem é o egoísmo. O que é o egoísmo? O egoísmo é quando a pessoa é o centro. Tudo que ele faz é visando a ele mesmo. Isso é o egoísmo. Então, o egoísmo levou o ser humano a se esquecer de que tudo pertence a Deus. Tá entendendo? E aí o ser humano começou a cercar um pedaço de terra e falou: esse pedaço de terra é meu. Veja, se esqueceu que é de Deus. Deus é o Criador. Aí construiu uma casa, essa casa é minha. Comprou um carro, esse carro é meu. Comprou uma roupa, essa roupa é minha. Então agora o ser humano começou a tomar posse das coisas de Deus. Se esqueceram de que tudo pertence a Deus. Veja, o homem foi criado para ser mordomo de Deus. O que é um mordomo? Mordomo é aquele que cuida bem das coisas do patrão. Um servo digno, fiel e honrado. Que dá honra e glória ao patrão, ao rei, a Deus. Esse é um mordomo. Assim Adão e Eva viviam até o pecado. Depois do pecado, se esqueceram de que tudo pertence a Deus. E aí começou a tomar posse das coisas de Deus. E aí a desgraça veio. Entende? Então nós vamos ler agora um texto que está em Salmo. O Salmo 24, verso 1. Salmo 24, verso 1. Lá no meio da Bíblia, Salmo 24, verso 1. Diz assim, ó. Salmo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então veja que esse texto aqui, ele fala tudo. Do Senhor é a terra. Do Senhor é a terra. Do Senhor é a terra. E tudo que nela se contém. O mundo e todos os que nele habitam. Interessante. Então tudo pertence a Deus. Tá certo? Não temos nada. Não somos donos de nada. Não somos donos nem do nosso nariz. Olha, se você entender bem isso, já valeu a pena a mensagem de hoje. Você não tem nada. Eu não tenho nada. Tudo pertence a Deus. A minha vida pertence a Deus. A roupa pertence a Deus. Essa gravata pertence a Deus. Essa camisa pertence a Deus. Entende? Tudo pertence a Deus. O câncer que corrói o mundo chama-se egoísmo. Veja, eu vou dar alguns exemplos aqui. Você trabalha, se esforça, trabalha, usa a inteligência, você economiza, você compra um terreno, você constrói uma casa. Você trabalhou forte. E você diz, essa casa é minha. Entre aspas, está certo. Mas eu pergunto, a parede da sua casa foi feita de quê? É tijolo baiano? É bloco? É tijolo comum? Do que foi feita a parede da sua casa? Ah, a parede da minha casa foi feita de tijolo baiano. Eu pergunto, de onde veio o tijolo? Do que é feito o tijolo? É de barro. E de onde vem o barro? Da terra. Quem criou a terra? Deus. Do Senhor é a terra. E tudo que ela se contém. Ah, mas minha casa não foi feita de tijolo baiano. A minha casa foi feita de bloco. Mas eu pergunto, de onde vem o bloco? Do que é feito o bloco? O bloco é feito de pó de pedra, resumidamente. Eu pergunto, de onde vem a pedra? A pedra vem da terra. Quem criou a terra? Foi Deus. Do Senhor é a terra. Tá vendo? Tem ferro na coluna? De onde vem o ferro? O ferro é um minério da terra. Do Senhor é a terra. E tudo que nela se contém. A porta da sua casa é de madeira? De onde vem a madeira? Da árvore. A árvore vem da onde? Da terra. Quem criou a terra? Foi Deus. Percebe? Tem vidro na janela? De onde vem o vidro? O vidro é feito da areia, derivado da areia.
De onde vem a areia? Da terra. Quem criou a terra? Deus. Então, veja, do Senhor é a terra. E tudo que nela se contém. O mundo e todos que nele habitam. Então, você não tem nada. Tá vendo? Eu não tenho nada. A roupa que você veste vem da onde? De onde vem a roupa? É do algodão? De onde vem o algodão? O algodão vem da terra. Quem criou a terra? Foi Deus. A minha roupa é de seda. Tá bom, de onde vem a seda? A seda vem de um bicho. Chama bicho da seda. Tá certo? De onde é o bicho da seda? Deus criou do pó da terra. Você sabia que os animais todos foram criados do pó da terra? Mas foram criados pelo poder da palavra. Agora, o ser humano foi diferente no seguinte aspecto. Deus colocou a mão para fazer. Aí está a diferença. Então, note que, na verdade, tudo pertence a Deus. Veja só. Eu pergunto, o ser humano veio de onde? Do que foi criado o ser humano? Se você ler Gênesis 2, verso 7, o homem foi criado do pó da terra. Então, nós somos donos dentro do nosso nariz. Está vendo? Então, o que é que Deus quer e requer de você e de mim? Que reconheçamos que tudo pertence a Ele. Aí, com esse entendimento, Deus quer que nós vivamos para a honra e glória dEle. Ou seja, você tem uma casa? Amém, louvado seja Deus. Você agora está entendendo uma coisa. Essa casa não é minha. Essa casa pertence a Deus. Deus colocou em minhas mãos para eu administrar. Eu sou apenas um mordomo, um administrador das coisas de Deus. Então, eu vou usar essa casa para a honra e glória de Deus. Então dentro dessa casa aqui não vai ter músicas mundanas. Esse é um mordomo. Dentro dessa casa aqui, ninguém vai beber bebida alcoólica aqui não. Cerveja, cachaça, uísque. Aqui não. Essa casa pertence a Deus. Aqui nós damos honras e glórias a Deus. Dentro dessa casa aqui não vai ter ninguém fumando aqui. Aqui não, vai fumar lá fora. Entende? Dentro dessa casa aqui, nós vamos ter estudo da Bíblia. Vamos cantar hinos e louvor a Deus. Daqui dessa casa sobem hinos e orações ao trono de Deus. Essa casa aqui pertence a Deus. Então, nós vamos fazer aqui um centro de salvação aqui. Vamos fazer aqui um pequeno grupo. Vamos convidar os vizinhos aqui para receber a salvação que Deus tem para nós. Então, isso é ser mordomo. Usar para a honra e glória de Deus aquilo que Deus coloca em suas mãos. Reconhecendo que tudo pertence a Deus. Entende? Claro que os pastores mercenários, para não dizer ladrões, pega esses textos de mordomia e fala o quê? A casa pertence a Deus, então dá a sua casa para a igreja. Não é isso que Deus pede. Entende? O que Deus pede é que você seja um mordomo e possa dar honras e glórias a Deus. Entende? Então assim é o mordomo. Quando a pessoa se converte, passa pelo milagre da conversão, aí sim, ele volta a ser mordomo de Deus. Mas enquanto ele não é regenerado, enquanto ele não é transformado pelo poder do sangue de Cristo, ele toma posse das coisas de Deus. E conta vantagem. Entende? E diz, olha, eu consegui isso, eu fiz aquilo outro, porque eu me esforcei. Olha, eu trabalhei, eu dei um duro, por isso eu consegui. Coitado, né? Miserável, pobre, cego e nu. Então note, meus amigos, que tudo pertence a Deus. Se você entender isso, já valeu a pena essa mensagem de hoje. Mas nós vamos avançar um pouco mais. Veja Salmo 50. Salmo 50. Versículo 10. Salmo 50, verso 10. Está escrito assim, ó. Deus fala aqui, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quantos nele se contém. Tá vendo? Deus falou, tudo é meu, filho. Filho, tudo é meu. Você não se esqueça disso. Eu não dependo de você, filho. Eu não dependo de você para viver, nem para comer, nem para beber. Tudo é meu. Se eu tivesse fome, nem te diria. Esse é o Deus eterno, hein? Aleluia. Louvado seja ele, né? Esse é o Deus eterno. Tem vida em si mesmo. Não depende de ninguém para viver. Dele emana a vida. Ele fala, tudo é meu. Interessante, né? Paremos para pensar um pouquinho aqui. Deus não depende de você e nem de mim. Que coisa, né? Tem pessoas que querem fazer barganha com Deus.
Oh, se Deus me fizer isso, eu vou fazer aquilo. Quem somos nós para isso? Quem somos nós? Temos que ser humildes. Nós não merecemos nem a vida. O salário do pecado é a morte. Então, ao orar a Deus, ore com humildade, reconhecendo que você é miserável pecador. E diga a Deus: Senhor, eu gostaria que fosse assim, assim, assim. Mas, Senhor, faça a tua vontade, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Ore assim, e confia, e deixa Deus agir, e louvado seja Ele, e sirva a Ele, com saúde ou sem saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, empregado ou desempregado, com esposa ou sem esposa, com marido ou sem marido, com filho ou sem filho. É assim que Deus quer. Esse é o mordomo de Deus, que serve a Ele, independentemente de qualquer coisa. Sabe que nenhum covarde vai entrar no céu, né? Está escrito em Apocalipse 21, verso 8. Então Deus quer pessoas que sejam autênticas, reconhecendo que Ele é soberano. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora vamos para Deuteronômio, capítulo 8. É o quinto livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 8, verso 17. Aqui tem um texto significativo sobre a mordomia. 8, 17. Olha bem o que está escrito aqui em Deuteronômio 8, 17. Diz assim, ó: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram esta riqueza. Nunca diga isso. A minha força e o poder do meu braço me fez conseguir essas riquezas. Verso 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então aqui chama atenção. Lembre-se de Deus. É Ele que dá vida, é Ele que dá saúde, é Ele que dá forças, é Ele que dá poder, inteligência para você trabalhar, entende? Para você planejar, para você administrar, para você conseguir alguma coisa. Então é assim que você tem que pensar, é assim que eu tenho que pensar. Agora, Deus, sabiamente, para que você e eu nunca nos esqueçamos de que Ele é o dono de tudo, que Ele é o Senhor e soberano da sua vida e da minha vida. O que Ele fez? Ele estabeleceu o sistema de dízimos e ofertas. Você vê, já lemos o texto aqui. Deus não precisa de nada, de ninguém. Ele não depende de você nem de mim para viver. Ele não precisa de dinheiro nenhum, de ninguém. Entendeu? Nem de dólar, nem de real, de nada. Ele não precisa de nada. Ele é dono de tudo. Mas, sabiamente, ele estabeleceu o sistema de dízimos e ofertas. Por quê e para quê? Para que você nunca se esqueça, para que eu nunca me esqueça de que tudo pertence a Ele. Por isso que ele estabeleceu o sistema de dízimos e ofertas. Então, vamos agora ler Levítico. Vamos para Levítico, no capítulo 27, verso 30. Levítico 27, 30. Olha o que Deus fez. Capítulo 27, verso 30. Está escrito assim, ó: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Então ele disse assim, ó, todos os dízimos são meus. E são santos, viu? Santo significa separado. E a palavra dízimo significa 1/10, ou 10%. Então Deus falou, filho, de tudo que eu colocar em suas mãos, você vai me devolver, você vai separar com as suas mãos, vai me devolver 10%, o dízimo. Interessante, né? Por que Deus fez isso? Ele precisa de dinheiro? Não, já lemos que não. Mas ele fez isso sabiamente, para que você nunca se esqueça de que tudo pertence a ele. Então, quando a pessoa recebe os seus bens, separa os 10% e devolve a Deus, ele está reconhecendo de que tudo que está em suas mãos veio de Deus, pertence a Deus e deve ser usado para a honra e glória de Deus. Então, você devolve 10% e fica 90% em suas mãos para você administrar. Aí, desses 90%, você devolve a oferta. E aí você vai administrar o resto. Só que esse resto que você vai administrar, você tem já entendimento também de que pertence a quem? A Deus. Então você vai usar esse restante aqui, vai administrar e vai gastar sabiamente, empregando naquilo que merece ser empregado. Tá entendendo? Então você não vai usar com álcool,
com drogas, né, com cigarro, com baladas, não vai usar indevidamente, porque você entendeu que tudo pertence a Deus. Tá vendo? Então, isso é mordomia. Reconhecimento de que tudo pertence a Deus e usar e viver para a honra e glória de Deus. Olha, quando a pessoa não é fiel para com Deus, a vida dele é uma vida arrebentada, viu? Pode perceber, a pessoa que tem ciência da verdade e não é fiel para com Deus, você pode perceber. A vida é uma vida arrebentada, entendeu? Família arrebentada. Mas a pessoa que é fiel para com Deus é abençoado. E vamos entender isso profundamente ainda. Eu queria perguntar aqui, Michael, quanto tempo nós temos até que nós podemos ir aqui, Michael? Porque Pastor, sim. nós podemos avançar, pode ficar tranquilo, tá dentro do tempo, tá? Quando o senhor achar que deve terminar, fica à vontade, tá? Tá bom, não temos também tanto tempo, mas eu digo assim, só para eu me sintonizar, né? Então vamos avante. Fica à vontade. Tudo bem. Então notem que Deus sabiamente estabeleceu o sistema de dízimos e ofertas. Agora, nós vamos ler um texto agora, para entendermos, né, o mecanismo de como Deus estabeleceu. Vamos para Números, próximo livro aí, Números 18, verso 21. Números 18, verso 21. Quando Deus estabeleceu o sistema de dízimo, a quem Deus estabeleceu que os dízimos deveriam ser entregues? Então, diz aqui no verso 21 de Números, 18, 21 de Números. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Então, a quem eram entregues os dízimos? Então, os dízimos eram separados e entregues à tribo de Levi. Por que Deus estabeleceu assim? A tribo de Levi cuidava do serviço sagrado do templo. Eram responsáveis por esse serviço sagrado. Então, os dízimos, eles não podem ser usados para outra coisa, segundo a Bíblia, a não ser para o sustento do ministério, para o serviço sagrado. Então, assim, a igreja adventista respeita. Então, o dízimo não pode ser usado para a construção de igreja, não pode ser usado para ajudar os pobres. Vou dar um exemplo bem absurdo aqui. Vamos imaginar que o seu vizinho esteja passando fome. E você percebe que vai morrer de fome. Um exemplo bem absurdo que estou dando, né? E você separou o dízimo. Você poderia pegar esse dízimo e ajudar esse seu vizinho comprando comida para ele, biblicamente? Não. Mas que loucura, pastor! Está morrendo de fome. Pois é, Deus estabeleceu assim. O dízimo não é para isso. Mas pastor, vai morrer de fome. Olha, você pode até pegar a oferta e ajudar aquela pessoa. Mas os dízimos, jamais. Interessante, né? Quando Deus fala que é santo, é algo separado para um propósito sagrado. Tem algumas coisas na Bíblia que Deus chama de santo. Por exemplo, quando a pessoa se converte e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus chama ele de santo. Por quê? Porque ele está no mundo, mas não é mais do mundo. Ele pertence a Deus e vive para a honra e glória de Deus. Esse é um santo. Deus chama de santo, mesmo com a natureza pecaminosa, mas ele foi separado do mundo. Deus fala que o 7º dia é santo. Deus separou esse dia para um propósito sagrado. Você não pode fazer nesse dia o que você quiser. Tem que mudar de atividade. É dia de comemorar a criação. E Deus fala que o dízimo é santo. Interessante, né? Então, 10% do que ele colocou em nossas mãos, ele disse, é santo. Esse aqui você não mexa nele. Esse aqui é separado. Esse aqui é para você devolver. Devolver para mim. Mas Deus precisa de dinheiro? Não, jamais precisou. Mas quando você separa o dízimo e devolve, você está reconhecendo de que tudo pertence a Deus. Aí Deus falou assim, você vai entregar para quem esse dízimo? Eu não vou querer esse dízimo aí para mim aqui, pegar na minha mão. Não. Então você vai devolver a tribo de Levi. Então note que assim a igreja adventista respeita. Os dízimos que entram na igreja adventista são usados para custear a obra em todo o mundo. Os pastores e os obreiros que trabalham 24 horas à mercê da obra de Deus. Então, os dízimos são usados para custear a obra de Deus em todo o mundo. Ah, interessante, né? Tá vendo? Então, o seu dízimo percorre o mundo inteiro pregando o evangelho.
Por quê? Porque o seu dízimo recolhido na igreja é levado para a associação. A associação pega esse dízimo e custeia os obreiros. Pastores e obreiros trabalham 24 horas à mercê da obra de Deus, dedicação exclusiva. Aí a associação pega 10% do que entra ali e manda para a união. E manda 10% para a divisão. Entende? E aí, então, o seu dízimo percorre o mundo inteiro. A divisão tira 2 e pouco por cento e manda para a associação geral. Então, o seu dízimo percorre o mundo inteiro. Então, através dos dízimos que você devolve e das ofertas, você contribui com a pregação do evangelho em todo o mundo. Está entendendo? E esse é o último sinal que falta para Jesus voltar. Então, você e eu, estando aqui no Brasil, no Parque Arariba, no distrito do Parque Arariba, nós podemos participar da pregação do evangelho no mundo inteiro, através dos dízimos e das ofertas. E a Igreja Adventista é bem honesta e transparente. Não tem nada errado aqui na Igreja Adventista. E eu digo isso não porque eu sou pastor, eu não era. Entende? O que me fascina na Igreja Adventista é a transparência, é a honestidade. Então a Igreja Adventista, irmãos, é espetacular. E tem uma organização tremenda. E o objetivo é alcançar todas as nações para que Jesus possa voltar e levar um povo para o reino dos céus. Aliás, é chamado de Adventista. E Adventista não é o nome de uma igreja. Adventista do sétimo dia não é o nome de uma igreja. Mas a expressão da fé de um povo. Então nós nos preparamos para o grande dia da volta de Cristo. Entende? E é essa a nossa meta. Agora, quando Jesus esteve na terra, ele aprovou ou reprovou o sistema de dízimos e ofertas? Você vai ver agora, Mateus capítulo 23, verso 23. Aqui Jesus conversava com os fariseus, tristes fariseus. Veja aí, Mateus capítulo 23. E vamos ler o verso 23. Aqui Jesus estava numa conversa bem acirrada, né? Com os fariseus. E ele disse assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Olha o que ele falou. Ai de vós, escribas e fariseus, né? Miseráveis fariseus. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas vocês estão negligenciando o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deviam sim devolver o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Sim, mas não esquecer do mais importante da lei. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós devemos ser fiéis a Deus, mas o dízimo das ofertas não compra a bênção de Deus. Os fariseus estavam equivocados. Achavam que iam comprar o céu, comprar as bênçãos de Deus através dos dízimos das ofertas. Entende? E eram hipócritas, fazia também para se mostrar. Então, Jesus reprovou a atitude deles de querer comprar o céu com seus dízimos e ofertas. Falou, vocês devem fazer isso. Mas vocês não podem negligenciar o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e fé. Então, Jesus aprovou o sistema de dízimos e ofertas e reprovou a intenção deles de querer conquistar o céu com as suas próprias obras. Então, Jesus Cristo não reprovou o sistema de dízimos e ofertas. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, aprovam os dízimos e ofertas. E assim a igreja deve prosseguir até o fim, sendo fiel com seus dízimos e suas ofertas. Agora, uma coisa interessante aqui. Certa ocasião, um jovem chegou para mim e falou assim: ô pastor, se eu não devolver dízimo, vou entrar no céu? Olha a pergunta do rapaz. Se alguém perguntasse isso para você, o que você responderia? Se eu não devolver dízimo, vou entrar no céu? O que você responderia? Eu olhei para aquele jovem e falei assim: não vai entrar no céu, não. Ele, como não, pastor? Muito nervoso. Eu falei: rapaz, você não vai entrar no céu, não é porque você não devolve dízimo. É porque você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Meu amigo, a pessoa que aceita Cristo de verdade, a pessoa que passou pelo milagre da conversão de verdade, que foi transformado pelo poder do Espírito Santo, ele é filho de Deus. E ele agora passa a ser mordomo de Deus. Ele vive para a honra e glória de Deus. Entende? Ele vai devolver o dízimo com prazer. Deus fala: filho, faça assim, com prazer, Senhor. Filho, anda assim, com prazer, Pai. Esse é o cristão. Esse é o transformado por Deus. Esse é o que aceitou Cristo. Mas a pessoa que não passou pelo milagre da conversão é rebelde. Deus fala: filho, faça assim. Mas por que tem que ser assim? E começa a discutir. Ele discute com o pastor. Ele discute com o pai. Discute com a mãe. Discute com todo mundo. Rebelde. Esse não se converteu, sabia?
Então, a pessoa que não devolve dízimo não vai entrar no céu, não é porque não devolve dízimo, mas porque nunca passou pelo milagre da conversão. A pessoa que se converteu, ele é mordomo de Deus. Amém? Ele tem prazer na lei do Senhor. Amém? Bendito seja Deus por isso. E agora, indo para a conclusão, viu, Maico? Estamos caminhando aí para a conclusão. Nós vamos agora ler um texto muito conhecido. Malaquias. E vamos ter agora um entendimento profundo e abençoado. Malaquias, capítulo 3. Antes de Mateus aí, né? Malaquias 3. Primeiro livro antes de Mateus. Malaquias 3, versículo 10. Esse verso é muito utilizado, né? Mas aqui tem um entendimento muito especial. 3:10. Deus fala aqui através do profeta Malaquias: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Tem Bíblia que fala assim, ó, bênção que dela vos advenha a maior abastança. Então, note que ele fala assim, trazei, veja, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então, sempre teve, ao longo do tempo, ao longo dos séculos, a casa do tesouro. Sempre teve. A igreja de Deus sempre teve a casa do tesouro. E onde é a casa do tesouro hoje? A casa do tesouro hoje é a associação. Você devolve na igreja local e vai para a associação, que é a administração desse negócio. E aí, então, é administrado para pregar o evangelho no mundo inteiro. Então, eu falei, trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Que mantimento é esse? É arroz e feijão? Não. É o poder do Espírito Santo. É a operação do Espírito Santo. Entende? A igreja que é fiel a Deus tem o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo opera ali poderosamente. E o povo é alimentado. E o povo é firmado na palavra, na doutrina. Entende? Trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O pastor é o guardião das doutrinas bíblicas, viu? Ele estudou para isso, ele é pastor para isso, e ele não pode... Olha, vou explicar uma coisa para você aqui. Para ser um pastor da igreja adventista não é de qualquer jeito. A pessoa tem que estudar, fazer uma faculdade abalizada de teologia. Estuda por 4 anos, dia e noite. E quando ele termina a faculdade, ele se forma, ele não é pastor, não. Ele é um bacharel, sim, em teologia, ele é um teólogo, mas não é pastor. Se ele for chamado para trabalhar na organização da igreja adventista, como pastor, ele vai trabalhar por mais 4 anos para ser avaliado, para ver se serve para ser pastor. Aí depois das avaliações todas, se ele for bem, aí ele é ordenado ao ministério. Aí ele é um pastor. Aí ele pode fazer batismo e pode fazer casamento. Antes disso, não. A não ser com uma ordem especial, um voto especial da organização. Mas do contrário, não. Então, note que o pastor adventista não é de qualquer jeito. E o pastor adventista tem dedicação exclusiva. Ele não pode ser pastor e trabalhar de pedreiro ali, ganhar dinheiro de pedreiro. Ele não pode ser pastor negociante de carro, não. Ele tem que ser pastor o tempo integral e cuidar das ovelhas. Entende? Então, o pastor tem uma ajuda de custo para isso, para viver. Agora, essa ajuda de custo vem da onde? Dos dízimos que devolvemos. E o próprio pastor que recebe o seu ajuda de custo também devolve o seu dízimo. A fidelidade independe de qualquer coisa. Então, note que o pastor é o guardião das doutrinas. Ou seja, no púlpito da igreja adventista, ninguém pode pregar de qualquer jeito e dar a mensagem de qualquer jeito, não. Entende? A coisa ali tem que dar o sonido, a trombeta tem que dar o sonido certo. Então, trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, disse Deus. Mantimento espiritual. Aí ele fala assim, olha, no versículo 10, na segunda parte. E provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dessa bênção é maior abastança, como dizem algumas Bíblias. Então ele promete uma coisa, vou abrir as janelas do céu e derramar uma bênção tal sobre a sua vida, que dessa bênção é maior abastança. O que ele está falando aí? Quando ele fala para abrir a janela do céu, se refere ao quê? Ele vai derramar arroz e feijão lá do céu, na sua casa? Não. Claro que se precisar, ele faz isso, porque no passado, no deserto, lá ele mandou a comida dos anjos, mandou o maná. Mas quando ele fala assim, vou abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dessa bênção é maior abastança, sabe o que é? Sabedoria. Sabedoria. Sabedoria do céu. E que bênção é essa, que dessa bênção é maior abastança? Olha, quando você separa o dízimo, entendendo que tudo pertence a Deus,
e você devolve o dízimo, os 10%, e você separa a oferta, devolve a oferta. Aquela outra parte que fica nas suas mãos para você administrar, você já tem entendimento o quê? Sabedoria o quê? Que pertence a Deus. Então você vai administrar isso aqui e vai usar isso aqui para a honra e glória de Deus. Então você não vai empregar isso aqui indevidamente. Você vai empregar isso aqui com oração. Você não vai ao mercado comprar pela emoção. Você vai comprar pela razão. E vai falar assim, eu vou trazer saúde para minha casa. E vai comprar aquilo que merece ser comprado com aquele dinheiro. Porque você sabe, esse dinheiro aqui pertence a Deus. Não pertence a mim. Eu sou apenas administrador. Então, com sabedoria do céu, você vai administrar isso aqui. E sabe o que vai acontecer? Você vai viver bem. Agora você vai entender uma coisa espetacular. Você já viu pessoas que ganham pouco e não vivem reclamando da vida? Eu conheço. Ganha pouco e não reclama da vida. E muitas pessoas que estão ao seu redor pensam que ganha bem, mas a pessoa ganha pouco. Mas ele é feliz? Por quê? Porque ele tem sabedoria do céu. Essa é a bênção tal. Que dela vem a maior abastança. Então essa pessoa, ele anda com os pés no chão e não dá o passo maior do que a perna. Então ele não se mete em dívidas. Por quê? Porque ele está contente com o que tem e onde está. Aí está o segredo. E a pessoa que está contente com o que tem e onde está, ele não troca os pés pelas mãos. Ele não quer viver no patamar do outro. Mas a pessoa que não está contente com o que tem nem onde está, a pessoa inquieta, ele não está contente com o que tem nem onde está. Ele quer viver no patamar do outro. Se o vizinho comprar um carro novo, o coração dele arde. Se a vizinha comprar um sofá novo, o coração dele arde. Entende? Ele quer ter igual o vizinho, o sofá novo, o carro novo, o celular de última geração. E o que ele faz? Se mete em dívida, entra no cartão de crédito, dá o passo maior do que a perna e se atrapalha. E uma das piores coisas é a pessoa viver com dívida. Ele não tem sossego. Aliás, Deus revelou, a profecia diz, que tem 2 pecados que devemos fugir desesperadamente. Um deles é o adultério, o outro é a dívida. Esses 2 pecados, o adultério e a dívida, fuja desesperadamente. Se tem 2 pecados que perturbam a pessoa dia e noite, é essa desgraça aí, o adultério e a dívida. E muitas pessoas que não são fiéis para com Deus não estão contentes porque não tem sabedoria do céu. Nosso lugar não é aqui. Nosso lugar não é aqui desse jeito. Nosso lugar não é aqui. Então, por que você vai crescer as raízes aqui? Por que vai ficar preocupado só com o material? Seja fiel a Deus no pouco. E sobre o monte colocarei, disse Deus. Sobre o monte colocarei. Então, você vê pessoas que ganham pouco e é feliz. São felizes. Por quê? Porque são fiéis para com Deus. Tá vendo? Trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois provai-me nisto, diz o Senhor. Se eu não vou abrir a janela do céu e derramar uma bênção tal sobre a sua vida, que dessa bênção vai morar bastante. Amém? Louvado seja Deus. Quer ser feliz? Seja fiel. Quer ser feliz? Seja fiel. Quer ser feliz? Seja fiel. Agora, terminando aqui, veja só. Deus tem uma maldição também. Deus tem uma maldição para você e para mim. Olha só. Capítulo 3, verso 8. Está a maldição. 8 e 9. Primeira pergunta assim, roubará o homem a Deus? Uma pergunta. Pode o ser humano roubar a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então quando a pessoa não é fiel para com Deus nos dízimos e nas ofertas, está roubando a Deus. Por quê? Porque está tomando posse daquilo que não lhe pertence. Aí Deus fala no verso 9, olha a maldição aqui. Isso é pesado. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Meu amigo, é pesado isso aqui, viu? Deus fala, você vai ser amaldiçoado, filho. Filha, você vai ser amaldiçoada, porque você está me roubando. Irmãos, é melhor devolver logo, viu? É melhor devolver logo. Seja fiel a Deus e deixe a vida nas mãos de Deus. Você vai desfrutar de felicidade, de paz, de prosperidade, sabia? De prosperidade. Porque Deus promete isso. Mas, claro, com sabedoria. Não vai trocar os pés pelas mãos. Tudo com planejamento, dentro das possibilidades. E a certeza da salvação, irmãos. A vida eterna. Não tem dinheiro no mundo que pague. Deus quer que você seja fiel a Ele. Deus quer que eu seja fiel a Ele. E nessa manhã, Deus está te convidando para isso, viu? Filho, seja fiel a mim. Se você tem dificuldade, lembre-se, o segredo está em Cristo.
Aquele que passa pelo milagre da conversão tem prazer na lei do Senhor. Então você vai buscar a Cristo. Se você tem dificuldade, você já sabe uma coisa. Poxa, está faltando algo na minha vida espiritual. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso de um milagre. Então o que você vai fazer? Meu conselho aqui da parte de Deus. Você vai agora orar em função disso. E vai procurar cada dia se agarrar a Cristo pela fé. Através da oração, do estudo da Bíblia. Tem que fazer isso. Esse é o esforço. Entende? Meditar no plano da salvação. Para que você passe pelo milagre da conversão. Aí sim você tem prazer na lei do Senhor. Tá certo? E nós vamos orar para isso. Mas eu quero perguntar a você. Você quer ser fiel a Deus? Você deseja ser fiel a Deus? Sim ou não? Você gostaria de orar agora comigo? E falar, Senhor, eu entendi a tua palavra. E eu quero ser um mordomo do Senhor. Fiel, um servo digno, fiel e honrado. Que vou cuidar bem das coisas do patrão, do Senhor. E quero a tua bênção, Senhor. Quero o teu poder em minha vida. Pai, eu preciso de um milagre. Vamos orar por isso também. Você deseja? Se você deseja, então, levante a sua mão. Aí onde você está. Nós vamos orar por isso. Maravilha, Deus abençoe. Nós vamos ter agora uma mensagem musical. E em seguida vamos orar, pedindo a Deus o poder para vencer e para honrar e ser fiel. Vamos ouvir a mensagem. Crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. E eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. E o que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão, contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que este dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e
renova as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto ele não vem, sigo esperando. Enquanto ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz, ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que ele volta e vem pra recolher os que já são seus. E vem pra recolher os que já são seus. Que bênção, hein? Que bênção. Que hino bonito, hein? Um hino que fala da volta de Cristo, da fidelidade enquanto ele não vem. Olha, você e eu podemos ajudar a pregação do evangelho em todo o mundo, através dos dízimos, das ofertas. Esse é o último sinal que falta para Jesus voltar. A igreja tem feito esforço, sabe? Tem mandado missionários para esses países da Janela 1040. O trabalho tem sido feito devagar, na surdina, mas vamos orar para que Deus quebre as barreiras. E vamos ser fiéis nos dízimos e nas ofertas, para que em breve possamos ver Jesus voltando. Parabéns pela sua decisão. Vamos orar agora. Feche os olhos e clamar a Ele. Querido Pai Celestial, Deus eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, doador da vida, elevamos a Ti nossa oração pela fé para Te agradecer, Senhor, porque acabamos de meditar na Tua palavra, recebemos a Tua palavra, Senhor. O Senhor falou ao nosso coração, o Senhor nos chamou à fidelidade, o Senhor nos deu entendimento sobre a mordomia cristã, e nós queremos ser mordomos do Senhor. Nós queremos, Pai, honrar o Teu nome. Nós queremos, Pai, contribuir com a pregação do Evangelho aqui e em todo o mundo, para que Jesus possa voltar e buscar um povo preparado para o reino do Senhor. Então, Senhor Deus, olha para cada coração nesta manhã e veja, Pai, a decisão de cada coração. O Senhor conhece a realidade de cada um, sabe das lutas que cada um enfrenta. Tem pessoas desempregadas, Pai. Tem pessoas com dívidas. Tem pessoas que estão atrapalhadas. Mas nesse momento, Pai, estamos curvados diante de Ti para suplicar que o Senhor estenda a Tua mão sobre cada caso, sobre cada um. E que o Senhor abençoe segundo a decisão de cada coração. Esse Teu filho, Pai, que tomou a decisão de ser fiel a Ti, socorre ele, Pai. Essa Tua filha que tomou a decisão de ser fiel a Ti, socorre ela. Abençoa, Senhor. Faze um milagre, a fim de que esse Teu filho, essa Tua filha, Pai, tenha paz no coração. Possa, ó Deus, conseguir a recuperação. Possa ser fiel a Ti conforme o desejo do coração. Repreende o devorador. Repreende Satanás. Nos dê sabedoria, Pai, para administrarmos aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. E não nos deixes cair em tentação. Não nos deixe, Pai, entrar em dívidas. Mas toma-nos em Teus braços e faze-nos, ó Deus, felizes nessa terra, com a salvação. E ajuda para que quando Jesus voltar, estejamos preparados e conosco a multidão por quem oramos e trabalhamos. E que foram alcançados também pelos nossos dízimos e ofertas ao redor do mundo. Entregamos em Tuas mãos a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.